Você vive construindo uma versão de si mesmo que as pessoas precisam admirar. Você precisa ser visto como inteligente, superior, especial, intocável. E quando alguém não te dá esse reconhecimento, algo dentro de você se quebra. Você não está defendendo sua dignidade. Você está defendendo uma imagem. E essa imagem está te matando por dentro. Hoje eu vou te falar sobre a única coisa que pode te libertar disso. Não é terapia. Não é autoajuda barata. É algo muito mais antigo e muito mais brutal. É a morte do ego. Você provavelmente não se considera um narcisista. Quase ninguém se considera. Você se considera alguém que sabe o próprio valor. Alguém que não aceita qualquer coisa. Alguém que tem orgulho de si mesmo. Mas existe uma diferença fina e perigosa entre ter autoestima saudável e ser prisioneiro da própria imagem. O narcisista não é necessariamente alguém que se acha melhor que todo mundo o tempo todo. Muitas vezes, é alguém que precisa se achar melhor que todo mundo. Porque se ele parar de se achar superior, ele desaba. Essa é a prisão. O estoicismo não foi feito para pessoas que já estão bem. Ele foi feito para pessoas que estão presas em si mesmas. Marco Aurélio era imperador de Roma. Tinha poder, exércitos, riqueza e reconhecimento. Mesmo assim, ele escreveu todos os dias sobre a necessidade de matar o ego. Ele sabia que o maior inimigo de um homem não está do lado de fora, está dentro. Sêneca, que era extremamente rico e influente, repetia constantemente que a verdadeira liberdade começa no momento em que você para de precisar da opinião alheia. Epicteto, que nasceu escravo, entendia melhor que ninguém que o maior tipo de escravidão é aquela que a gente impõe a si mesmo. A necessidade constante de ser visto de determinada forma. O narcisismo, no fundo, é uma dependência. É a dependência da imagem que você construiu de si mesmo. É a dependência de como as pessoas te veem. É a dependência de ser tratado como especial, inteligente, acima da média. E toda dependência tem um preço. O preço que o narcisista paga é a incapacidade de ser real. Ele não consegue errar sem entrar em crise. Não consegue ser criticado sem atacar ou se defender. Não consegue conviver com pessoas que não o admiram. E, principalmente, não consegue ficar sozinho consigo mesmo sem se sentir vazio. Porque quando a plateia some, o ator fica perdido. O estoicismo ataca exatamente essa raiz. Ele começa com uma pergunta simples e brutal. O que está sob meu controle e o que não está? A resposta é clara. Você controla suas ações, seus valores e sua integridade. Você não controla como as pessoas te veem, o que elas pensam de você, nem o reconhecimento que elas te dão. O narcisista vive o contrário. Ele tenta controlar o incontrolável o tempo todo. Ele tenta controlar a imagem que os outros têm dele. E quando isso falha, e sempre falha em algum momento, ele sofre como se tivesse perdido algo essencial. O estoicismo te ensina a parar de tentar controlar o que não está no seu poder. E isso inclui a imagem que as pessoas têm de você. Existe uma prática estoica muito poderosa, chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Você senta e imagina, de forma deliberada, as piores coisas que podem acontecer com sua imagem. E se as pessoas descobrirem que você não é tão inteligente quanto parece? E se te criticarem publicamente? E se você errar feio e todo mundo vir? E se você perder o status que construiu? O narcisista evita pensar nisso a todo custo. Ele vive fugindo dessas possibilidades. O estoicismo te obriga a olhar de frente. E quando você olha de frente e percebe que consegue sobreviver, mesmo que sua imagem seja destruída, algo dentro de você começa a se libertar. Porque você descobre que você não é a imagem. Você é o que sobra quando a imagem some. Outra ferramenta estoica fundamental é o exame diário de consciência. No final do dia, você se pergunta com honestidade brutal:
Hoje eu agi para proteger minha imagem ou para fazer o que era certo. Eu me incomodei mais com o que as pessoas pensaram de mim do que com a qualidade das minhas ações. Eu menti, exagerei, ou me coloquei em posição de superioridade só para manter a fachada? O narcisista odeia esse tipo de pergunta, porque a resposta quase sempre é desconfortável. Mas é exatamente esse desconforto que começa a enfraquecer o ego. O estoicismo também trabalha fortemente com a ideia de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Para o narcisista, essa ideia é especialmente importante. Porque o narcisista vive como se precisasse construir um legado de admiração que dure para sempre. Ele precisa ser lembrado, reconhecido, admirado mesmo depois que ele não estiver mais aqui. O estoicismo te mostra que isso é vaidade pura. Você vai morrer. As pessoas que te admiram hoje vão morrer também. E em algumas gerações, quase ninguém vai se lembrar de você. Entender isso não é deprimente. É libertador. Porque quando você aceita que sua imagem é temporária e, no fundo, irrelevante, você para de desperdiçar sua vida defendendo ela. Agora vamos falar de algo prático. Se você quer usar o estoicismo para controlar seu narcisismo, comece com isso. Toda vez que você sentir o impulso de se defender, de explicar, de provar que está certo ou de manter uma imagem, pare e faça uma pergunta simples. Isso está me servindo ou estou servindo a minha imagem? Quase sempre a resposta vai ser a segunda opção. E quando você percebe que está servindo a uma imagem, você tem a chance de escolher diferente. Você pode escolher não responder. Pode escolher não se explicar. Pode escolher não manter a pose. Isso dói no começo, porque você está indo contra anos de condicionamento. Mas cada vez que você escolhe não alimentar o ego, ele fica um pouco mais fraco. O objetivo não é você virar uma pessoa sem ego. Isso é impossível. O objetivo é você parar de ser escravo do ego. É você conseguir errar sem entrar em crise de identidade. É você conseguir ser criticado sem precisar destruir quem te criticou. É você conseguir ser comum em alguns momentos sem sentir que está perdendo valor. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Não é uma liberdade bonita e leve. É uma liberdade pesada, conquistada através de muita honestidade e confronto interno. Mas é uma liberdade real. Se você chegou até aqui, já entendeu algo importante. O problema não é você ter traços narcisistas. Quase todo mundo tem em algum nível. O problema é continuar vivendo como escravo deles. O estoicismo não vai te transformar da noite para o dia, mas ele vai te dar as ferramentas para, aos poucos, parar de viver em função da imagem que você construiu. E quando você consegue isso, mesmo que seja de forma imperfeita, algo muda. Você começa a viver mais leve, começa a se relacionar de forma mais verdadeira, começa a ter paz, mesmo quando não está sendo admirado. E essa paz, por mais difícil que seja de conquistar, vale muito mais do que qualquer imagem que você tenta manter. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Me conta nos comentários com sinceridade. Qual parte da sua imagem você mais sente que está te prendendo? Eu leio todos. Eu sou o Vec da Ordem, e é uma honra ter você aqui. Até o próximo vídeo.